pessoal, então, depois eu edito. A gente vai falar hoje então sobre o conteúdo de trigonometria, né? Principalmente sobre o círculo trigonométrico. Tá? O que é o círculo trigonométrico, né? Esse conteúdo. Primeira coisa que a gente precisa saber, né, é o que é uma circunferência. O que para vocês é uma circunferência, né? Uma roda de carro, uma roda de bicicleta, tudo isso é circunferência. Aqui o ventilador do teto, aquela cesta de lixo ali tem uma circunferência. Aqui também, ó, nesse transferidor também, ó, uma meia circunferência. E tem uns outros personagens também, além da circunferência, que é o raio. Tá? O raio é um dos importantes conceitos, né, do círculo trigonométrico. O raio ele sai do centro da circunferência e vai até o aro. Se a gente fizer a mesma coisa para o outro lado, a gente vai ter quantos raios? Vão ter 2 raios. E aí, esse segmento de reta que sai da circunferência, passa pelo centro e vai até o outro lado, ele é chamado de diâmetro. Tá? O diâmetro nada mais é, tá, do que 2 raios. Essa é a nossa primeira equação, né? A nossa primeira equação seria que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Diâmetro representado pela letra D e raio representado pela letra E. Tá? Essa é a primeira forma. Tá? Uma outra ideia da circunferência é que os ângulos que formam ela, né, em volta de toda ela, para quem anda de skate, uma volta completa é quanto? 360? 360 graus. Então a gente parte do zero e vai até 360 graus. E aí, se eu dividir essa circunferência no meio, quantos graus eu vou ter? A metade de 360. Qual é a metade de 360? E a metade de 180? 90 graus. E a metade de 90 graus? 45 graus. 45 graus. Então, na verdade, o que a gente vai fazer hoje, né, para aprender um pouco sobre a circunferência? É que a gente vai dividir essa circunferência nos principais ângulos, né, que são utilizados na trigonometria. Primeiro eu vou dividir a circunferência em 3 pedaços. Vou dividir o primeiro quadrante em 3 pedaços, de 30 graus cada um. Então isso aqui é 30 graus, aqui é 60 graus. Esses são os principais ângulos do primeiro quadrante. Aí vocês vão perguntar assim, tá, mas eu nem sei o que é quadrante. Pois é, a circunferência ela é dividida em 4 quadrantes. Esse aqui é chamado de primeiro quadrante. Esse aqui é no sentido anti-horário, né? O segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante, aqui é o quarto quadrante. Tá? E aí de 30 em 30, de 45 em 45, a gente vai montando o resto dos ângulos da circunferência. Vou fazer aqui para vocês verem como é que fica. Esse aqui é de 45. Então aqui, ó, pessoal, ficaria de 120 graus, ó. Aqui de 135 graus, aqui de 150 graus, tá? Ó, sempre, ó, 30, 60, 90, 120, 150.
180. De 45 em 45, ó. 45, 90, 135 e 180. Vou fazer com o resto dos quadrantes. Ó. Agora eu vou somar mais 30. Quanto é que dá, pessoal? 180 mais 30? 210. 210 graus. 210 graus. 180 mais 45, quanto é que dá? 225. 225. 25. Bem. 210 mais 60. 270. Desculpe, 210 mais 30. 240. Deixa eu ver o que dá. Aqui é 135. 225 graus. E aqui é 240. E aí 240 mais 30 dá? 270 graus. Mais 30? 300. 300 graus. Mais 15? 315. 315. Aqui. 360 menos 30? 330. 330. Pronto. Esses são os principais ângulos da circunferência. 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 300, 315, 330 e 360. Pessoal, para cada um desses ângulos, porque ângulo é abertura angular, ó, a abertura angular, isso aqui é ângulo, ó, mas esse pedacinho, tá, entre o 0 e o 30, entre o 0 e 60, entre o 0 e 90, entre o 0 e o 360 é chamado de arco. Como é que eu descubro esse arco? Bom, para descobrir o arco é preciso entender o funcionamento dos radianos em volta da circunferência. Para explicar o radiano, primeiro eu vou apresentar para vocês esse personagem aqui. Esse personagem aqui é chamado de π. Ele vale quanto? 3,14. Mas o que é 3,14, pessoal? Vocês olham na calculadora, está o π ali. A gente sabe que é 3,14, mas a gente não sabe o que significa, né? A maioria não sabe o que significa esse 3,14. Mas eu vou mostrar para vocês, olhem só. Vamos usar a imaginação. Eu peguei, botei um cordãozinho aqui, ó, e levei até o outro lado aqui, ó, passando pelo centro. Esse aqui, ó, é o meu diâmetro, tá? Eu vou agora, ele é flexível, pode ver, ó, facilidade que eu tenho de mexer nele, né? O diâmetro. E agora eu vou colocar ele dentro da circunferência, ó. Ela cabe uma vez, duas vezes, 3,14, ou seja, nada mais é, né, o π, do que a quantidade de vezes que o diâmetro cabe dentro da circunferência. Isso aqui é uma resposta by Serginho, né? A quantidade, vocês não vão encontrar na internet isso, mas a quantidade de vezes que o diâmetro cabe dentro da circunferência é o número π. Matematicamente é diferente, ó. Matematicamente é o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. O π nada mais é do que tu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro. Se eu pegar, por exemplo, essa circunferência ali e medir ela com uma trena e medir o diâmetro, dividir um pelo outro, vocês vão encontrar exatamente 3,14. Vou colocar aqui para vocês, ó, o conceito by Serginho. Olha aqui, ó. π é a quantidade de vezes
que o diâmetro cabe dentro da sua circunferência. E aí, lembra disso? O que é um número pi? É 3,5. Não se lembra mais. O pi eu sei, é 3,14. Ó, o que é o pi? É a quantidade de vezes que o diâmetro cabe dentro da circunferência. Ou seja, é o comprimento dividido pelo seu diâmetro. Na verdade, pessoal, a gente não utiliza diâmetro na matemática da trigonometria, a gente usa raio. Então, a primeira fórmula que a gente tinha utilizado é que o diâmetro é 2 vezes o raio, que é a primeira fórmula. Agora a gente substitui essa fórmula ali no diâmetro. Então vai ficar assim, ó, π igual ao comprimento vezes 2 vezes o raio. Só substituir, né, o diâmetro por 2 vezes. E aí, para descobrir o comprimento, ou seja, o arco, né, de cada um daqueles ângulos ali, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar o 2R que está dividindo e vou passar para o outro lado, multiplicando, né? Então vai ficar assim, ó, comprimento da circunferência igual a 2π raios, tá? Vocês vão perguntar, mas peraí, o senhor deixou o π no meio ali? É que, cara, cada circunferência que a gente for calcular, ela tem um raio diferente. Por isso que a gente, quando utiliza o raio, tá, a gente deixa ele separado, porque a gente vai sempre mudar o valor da circunferência dependendo da circunferência. Então a gente deixa separado e chama esse raio aqui, ó, de radianos. Tá? Até nas calculadoras está lá radianos. Então, o comprimento ele tem 2π radianos. Olha lá, ó. O comprimento total da circunferência ele tem 2π radianos. Agora, a metade da circunferência, pessoal, vou usar agora a inteligência de vocês. Se 2π radianos é a circunferência completa, o arco completo, né? A metade seria quanto? 1π, exatamente. Exatamente 1π. E se eu dividir esse 1π por 2, essa aqui é uma coisa meio lógica, né? Vai ficar π sobre 2, né? Porque eu peguei o π, dividi pela metade. Então esse arco, ó, até vou desenhar aqui, ó, esse arco aqui, ó, se eu tenho o valor do raio, eu pego 3,14, divido por 2 e multiplico pelo raio, e eu tenho exatamente o tamanho desse arco ali, ó, né? Entenderam isso? E agora, a atividade de vocês, né, vai ser substituir, né, para cada ângulo desses aqui, os radianos de cada arco desse aqui. Né? Então, olha só, vou fazer um aqui só para vocês verem como é que funciona, e aí os outros vocês fazem. É uma regra de 3 simples, né? Ou pode usar também, quem tem facilidade com a visualização de padrões, podem resolver dessa forma, né? Achando os radianos de todos, porque é tudo proporção, né? Tales já dizia, né? É fácil de resolver qualquer coisa por proporção, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma regra de 3 simples para achar o arco de 30 graus. Olha como é que fica, ó. Olha só, pessoal, eu quero saber qual é o arco de 30 graus, tá? Eu quero saber qual é, ó, o arco de 30 graus, se 180 graus é π. Ó, 180 é π. Eu podia também usar 360 2π, mas é mais fácil, né? Utilizar ali, ó, o 180. Para todos vai ser assim. Posso também fazer o de 45
né? Quero saber qual de 45, se o 180 é π. Posso fazer o de 60, se 180 é π, e assim por diante. Vou resolver o primeiro ali. Ficar dividindo pi ou eu posso botar aqui só tipo um Tu sexto? deixa sozinho. Eu posso botar aqui só um sexto de pi. Exatamente, ó, tu simplifica e vai ficar, simplificando, vai ficar pi sextos. Né? Um sexto de pi ou pi sextos, tanto faz, tá certo? Né? Então aqui eu já sei que é pi sextos, ó. E aí vamos fazer o de 45, 60, 90 e assim por diante. Essa era a aula de hoje, né? Descobrir qual é os ângulos de todos os quadrantes, do primeiro, segundo, terceiro e quarto, no sentido anti-horário. Depois os radianos, né, para cada ângulo de 30, 45, 60, 90 e assim por diante até 360. Uma aula barbada, né?